Curve a sua cabeça, vamos fazer oração. Espírito Santo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, pelo cuidado que o Senhor tem de nós e pela compaixão, Senhor, pois nenhum de nós aqui estamos por mérito ou por feitos, não. É por compaixão, por misericórdia. Então te pedimos, ó Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor venha nos exortar, nos dirigir, nos abençoar. Fale conosco nesta noite, para que a tua obra, meu Pai, ela venha crescer, a tua obra venha desenvolver e nós não venhamos ser, meu Pai, reprovados por ti. Porque do que adianta nós ganharmos pessoas para ti e perder o direito da árvore da vida, sendo que a pessoa mais importante para nós somos nós, é a nossa alma. Então nos ajuda a nos manter, nos livrar da cilada, dos laços, das armadilhas de Satanás. E nos sustenta, meu Pai, nos momentos difíceis, nos dias maus, nos dias de angústia. Dai-nos fé, porque o Senhor diz que se nós nos mostrarmos fracos no dia da nossa angústia, é porque a nossa fé é pequena. Então, dai-nos fé para que venhamos permanecer em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Amém. Olha só, queridos. Deixa eu só liberar o pessoal que está esperando aqui. Eu quero hoje falar com você a respeito do... Deixa eu desligar aqui, peraí. Eu quero falar com você hoje a respeito do perdão. A Bíblia fala de perdão, a Bíblia faz referência do perdão. Várias vezes o Senhor Jesus fala do perdão. E certa vez ele conversando com Pedro, está lá no livro de Mateus 18, estava lendo ainda há pouco, ele diz assim, Mateus 18. Aproximando-se, 18, 21. Então, aproximando dele, vou liberar aqui esses. Aproximando-se dele, Pedro disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Veja só, era uma pessoa que estava constantemente pecando. E Pedro, então, foi perguntar a ele, Senhor, se meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí Pedro dá um limite que a ele era cabível. Até 7 vezes, Senhor. E Jesus, então, respondeu para ele e disse, não te digo, Pedro, até 7, mas até 70 vezes 7. Isso aqui num dia, numa semana, num mês. Então, você vê o quanto para nós o perdão é importante. O perdão
ele é fundamental para nós mostrarmos o nosso amor para com Deus e para com as suas criaturas. E diversas outras vezes, a Bíblia faz menção da importância do perdão. A gente vê lá no livro de João, lá na epístola de João, depois de Pedro, 1 João, nós vamos ler 1 João 4. E 1 João está, se você abrir em Apocalipse, tá Apocalipse, tem João, depois de João tem Judas somente, aí entra no livro do Apocalipse. Se for na Bíblia do Bispo Macedo, essa aqui, ó, ela está na página 1655. Eu quero falar dessa passagem aqui. Eu tenho essa referência bíblica como assim muito forte para a gente poder falar do perdão. 1 João, capítulo 4, versos 18, versos 19. 1 João 4, 19. Diz assim: Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Por que que nós amamos a Jesus? Porque ele nos amou primeiro. Aí ele diz no versículo 20, leia aí comigo, se você dá a sua Bíblia aí. Se alguém diz, amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois, quem não ama seu irmão, a qual vê ou viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Então, você vê que muitas vezes a pessoa está dentro da igreja e ela tem uma mágoa, ela tem um ressentimento, ela tem uma amargura, ela não fala com o irmão, ou com o pai, ou com o filho, ou com o neto. Ela não conversa, está dentro de casa, quando cruza com aquele parente, parece uma pessoa estranha. Aí depois vai na igreja e diz que ama Deus, que adora Jesus. A Bíblia está dizendo que essa pessoa, ela é mentirosa. Ela é uma pessoa falsa. Por que que ele faz essa palavra tão dura e tão agressiva? Em outra passagem, ele diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Ou você ama, ou você odeia. Se você ama todos. Você não quer ver o mal de ninguém. E se você não ama, você só não quer ver o mal daqueles que te favorecem. Mas aqueles que desagradam você, você quer que essa pessoa morra e a notícia corra e você seja a primeira a saber. Para você dizer, bem feito, eu não falei, eu disse que essa pessoa não prestava. Mas, na verdade, quem não está prestando nessa situação é você. Então, a gente precisa tomar cuidado, pessoal, porque todo tempo nós temos razões e motivo para magoar, razões e motivo para guardar ira, razões e motivo para se entristecer,
Você até pode se entristecer, porque Davi diz que nós não devemos colocar o sol sobre a nossa ira. E o Senhor Jesus disse: irai-vos, mas não pequeis. Irai, você pode irar, mas você não pode guardar essa ira. É só naquele momento ali. Passou, acabou. E depois você até se arrepende de ter tomado certas atitudes que você tomou. Isso agrada a Deus. Não a gente ficar alimentando sentimentos contra um, contra o outro. Não importa, pessoal. Se você crê em Deus, e se você crê na palavra de Deus, que Deus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Aquela pessoa que se levantou contra você injustamente, aquela pessoa que mentiu, que te magoou, que te ofendeu, ela não pode estar no juízo perfeito dela. Então ela está usada, ela está fora de si, ela está manifestada, ela está se deixando se usar por um demônio. Esse demônio usou a boca dela, a intenção dela, as atitudes dela para ferir você, para tirar você da graça, para tirar você da sua paz, para tirar de você a sua alegria, para tirar de você a sua tranquilidade, para colocar em você dúvida, medo, insegurança. O diabo, ele usa dessas artimanhas para fazer destruição na vida daqueles que temem a Deus. Olha, dia 9 agora vai começar um filme, vai passar um filme, dia 9, sábado, vai estrear no Univer. No Univer, e esse filme, ele mostra a atuação do diabo na vida de uma pessoa. Não é, o bispo já falou para nós, que não é um filme evangélico. Não é um filme evangélico. Ele tem um teor católico, mas mostra a imagem do diabo usando um presidiário que foi condenado à prisão, acho que à morte na cadeira elétrica. Eu ainda não assisti, vou assistir junto com você dia 9. Mas o bispo disse que é muito bom, o bispo já assistiu, o bispo Macedo, e ele pediu para o bispo Renato adquirir o filme e colocar na plataforma Univer para todos nós da igreja poder assistir esse filme, porque talvez o diabo está usando alguém próximo de você para tirar de você o que você tem, para tirar sua paz, sua salvação, sua alegria, sua felicidade. Então, queridos, cuidado com seu sentimento, cuidado com seu coração. Não confie no seu coração. Não acredita nele. Não confie. Sempre eu digo que eu não confio em mim, eu confio no Espírito que está em mim. Eu falo para minha esposa, eu não confio em você, eu confio no Espírito que está em você. Enquanto você tiver o Espírito Santo, mas se você deixar de dar ouvido a ele, não tem como. Então, nós temos que procurar seguir as orientações de Jesus. Você vê que lá em Mateus 6, eu acho bacana essa oração de Mateus 6. Mateus capítulo 6. Mateus 6. Eu acho que todo dia você faz essa oração. Olha o que diz aqui. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque o seu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Lembra dessa passagem? É a oração do Pai Nosso. No versículo 14, o bispo diz assim:
Porque se perdoardes os homens, o Senhor Jesus fala dessa maneira, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, o que diz aí? O vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Conhece a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim como nós perdoamos aos nossos ofensores ou devedores. Veja que Deus, de toda forma, ele não quer que nós alimentamos sentimento. Cuidado com o sentimento. E nós facilmente nos ferimos. Uma palavra, uma atitude, uma palavra mal colocada pode gerar um ferimento que jamais cessará. Então, cuidado quando você for dirigir a palavra a uma pessoa. Veja se aquela palavra vai ofender aquela pessoa. Se você vê que for ofender, arrume outra palavra para falar. Para você não trazer para você um sentimento ou causar em alguém uma mágoa contra você, um ressentimento contra você. Tem uma passagem na Bíblia, acho que está no livro de Atos. Você já deve ter ouvido essa passagem. Mas agora eu vou falar com você, você vai ler lá novamente com mais carinho, você vai entender o que eu vou te falar. Quando Estevão estava para ser apedrejado, está no livro de Atos, capítulo 7, versículo 54 em diante. Dos 54 aos 60. Levaram ele à praça pública, pegaram pedras nas mãos para apedrejar, porque ele estava pregando o Evangelho. E a Bíblia fala ali, claramente, ali, por nome de Saulo, que poderia ter impedido aquela injustiça. Você lê lá no versículo 1, capítulo 8, né, no versos depois do 8 em diante, capítulo 8 em diante, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele estava presente quando apedrejaram Estevão. E colocaram nos pés dele as roupas de Estevão. Se ele mandasse a população parar, ele tinha autoridade para isso. Mas ele nada fez. Ele nada fez, porque ele estava caçando cristão para matar também. Olha as palavras que Estevão disse no versículo 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, dormiu. Salvo não morre, dormiu. Por causa dessa oração, ele perdoou todos os que apedrejaram ele, inclusive a Saulo, que futuramente Deus usaria como
o apóstolo Paulo. Se Estevão não tivesse perdoado ele, Deus não ia poder usá-lo por causa daquela culpa que ele ia carregar. Mas como Estevão perdoou ele, então teve como Paulo o Senhor poder usá-lo. Porque até contra nós, pessoal, você não deve gerar em ninguém ressentimento, mágoa. A pessoa pode ter mágoa de você, sem causa, sem que você dê causa. Mas se você é o causador daquele sentimento, a nossa salvação, a sua salvação está correndo risco. Porque se você não for perdoado, não tem como Deus usar você. Então pense nisso. Procure não ferir ninguém. Passe por bobo. Ah, fulano é boba. Amém. Não tem problema não. Você é boba nesse mundo, mas no mundo de Deus você é sábia. Você vai ganhar a vida eterna. As pessoas espertas nesse mundo, com certeza, não vão herdar a vida eterna, que quer sempre sair tendo vantagem, passando os outros para trás, enganando. Então, queridos, por favor, pense nisso. Pegue esses versículos que eu te dei, medite neles. Talvez você não está falando com um familiar seu, com a vizinha, um parente seu. Deixa isso para lá, gente. Se humilha, vai lá. Ainda que, pastor, mas e se eu pedir perdão para a pessoa e a pessoa não me perdoar? Não tem problema. Importante é você não guardar isso em você. Não guarde isso em você. Isso é a mesma coisa de você colocar veneno num copo assim, ó. Você coloca veneno num copo d'água, né? E fala assim, eu vou matar minha sogra, beber essa água aqui, eu vou matar ela. Aí você bebe veneno. Será que ela vai morrer? Não vai, mas você vai. É a mesma coisa, é você guardar algo dentro de você. Tira isso. Deixa essa besteira de lado, ficar aí. Ah, não, mas eu vou me rebaixar diante do homem. O homem é igual a você. O homem é igual a nós. A gente não deve se rebaixar diante do diabo, mas diante do homem. Deixa eles pensar que nós somos bobos. Nós aceitamos tudo. Nós estamos pagando o preço da nossa vida eterna. Tá certo, queridos? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Cuidado com o coração. O Senhor Jesus, Deus disse que ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nem nós nos conhecemos. Eu estou já há 20 anos, 22 anos, vou estar com a minha esposa, eu não conheço ela. Ela não me conhece. Eu não me conheço. Você não se conhece. Você não sabe o seu limite. Deus te conhece. Deus nos conhece. Mas nós mesmos não nos conhecemos. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Então, cuidado com o seu coração. Tá certo? Ah, meu Pai, tem misericórdia de nós. Deixa eu só falar uma coisinha para você aqui, antes de orar. Não, vamos orar primeiro. Oração é mais importante. Vamos fazer uma oração. Curva aí a sua cabeça. Espírito Santo, cuida do nosso coração, meu Pai. Cuida para que não venhamos cair em tentação. Motivo nós vamos ter para odiar, para magoar, para ficar ressentido, chateado. Mas não podemos manter isso dentro de nós. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajude a perdoar.
que não é fácil, não, Senhor. Se fosse fácil, o Senhor teria falado só uma vez do perdão. Mas o Senhor fala quase em todas as mensagens do Senhor. O Senhor nos exorta a perdoar. Então, nos ajude a manter a nossa alma lavada, o nosso coração limpo. Que não venhamos ser motivo de pessoas nos odiar, nos ter ressentimento nós. O Senhor diz que nós temos que ser bem vistos diante de Deus e diante dos homens. Então, meu Pai, nos conserva, nos guarda, nos ajude. Ajuda-nos a mudar, Senhor. Ajuda-nos a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Ser como o Senhor quer que sejamos, para poder ter o direito de entrar no reino de Deus. Pai querido, em tuas mãos eu entrego todos os Caleb. E te agradeço, meu Pai, pelo privilégio de estarmos aqui para ouvir e aprender do Senhor. Em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Olha